Bom, nessa aula nós vamos entender um pouco mais sobre os pincéis. Se encontra aqui a ferramenta pincel, Brush Tool, que é a Pincel Tool, ferramenta pincel, Pencil Tool, ferramenta lápis, Color Replacement Tool, Mixed Brush Tool. Quando selecionamos a ferramenta pincel, vemos que em suas propriedades temos como manipular o seu tamanho, maior ou menor, Se o hardness estiver muito baixo, suas bordas estarão desfocadas. Caso aumente o hardness, suas bordas ficarão mais precisas. Logo abaixo, temos as pontas de pincéis do Photoshop. Essas já são os padrões que vêm junto com o Photoshop. Por clicar com o botão direito dentro da área de trabalho, ele vai te mostrar as opções de tamanho e hardness, dependendo do tipo da ponta de pincel que você estiver utilizando. Nesse caso, você também pode mudar as formas dos pincéis. Quando clicamos nessa aba, ela abre para nós a aba do Brush. A aba Brush também pode ser chamada com o atalho F5. O Photoshop trabalha nas camadas com modos de mesclagem e não é diferente com seus pincéis, mas vamos deixar para ver esses modos de mesclagem mais à frente. A opacidade é a transparência que o pincel terá. Essa é a diferença, ou seja, a opacidade do pincel. Estes três ícones, onde estão a caneta, são para ser utilizados com a tablet. Veremos seus conceitos mais à frente. Flow, ou fluxo. O pincel já não cria mais como se fosse um risco, mas sim como se cada ponto fosse um ponto isolado. Vamos diminuir 20%. Essa opção é muito útil para a pintura digital e vamos entender um pouco mais nas próximas aulas. Algumas pessoas até confundem opacidade com fluxo, mas elas são bem diferentes. Outra opção do Photoshop é poder manipular essa porcentagem por essas setinhas. Ao passarmos o mouse por cima do nome, ele nos cria setas que é possível manipular a sua porcentagem. A tecla de atalho é o botão B para diminuir ou aumentar a ponta do seu pincel. Utilize o colchete do seu teclado. Outro segredo do pincel é como riscar linhas verticais ou horizontais. Pressionando e segurando a tecla Shift, você pode fazer uma linha horizontal ou vertical. Vamos diminuir um pouco o pincel. Dando o primeiro clique e segurando o botão esquerdo do mouse, pressione e segure a tecla Shift e arraste para baixo. Para criar no horizontal é da mesma maneira. Clique, segure a tecla Shift novamente e arraste. Outra função do Brush com a tecla Shift é criar linhas retas. Clicamos em um ponto, seguramos a tecla Shift e clicamos em outro ponto. Ele vai traçar uma linha reta de um ponto ao outro. Bom pessoal, essa é a ferramenta pincel. Um grande abraço e até a próxima aula.